Em uma tarde que deveria ser apenas mais um encerramento burocrático, um simples divórcio se transformou em uma reviravolta capaz de esmagar certezas e expor segredos enterrados. Enquanto um homem ria acreditando ter vencido, uma mulher descobria que o passado guardava um golpe preparado com precisão cirúrgica. No meio do silêncio tenso do tribunal, uma revelação inesperada arrancou máscaras, destruiu arrogâncias e virou o jogo de uma forma impensável. E quando a verdade finalmente veio à tona, ninguém imaginou que até mesmo a morte pudesse participar da última palavra. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias cheias de justiça, emoção e viradas inacreditáveis. A manhã de novembro entrou pelas janelas do apartamento em Pinheiros, trazendo aquela luz dourada típica da primavera paulistana. Mariana Cavalcante acordou antes do despertador, como sempre. Aos 42 anos, ela havia aprendido que o sucesso não espera por ninguém, e sua rotina começava invariavelmente às 5:30 da manhã. Alongamento, café preto, revisão de projetos. Disciplina era o preço da excelência, e Mariana pagava esse preço todos os dias, desde que fundara seu escritório de arquitetura, 15 anos atrás. Ela se levantou com cuidado para não acordar Rodrigo, que dormia de bruços, o braço jogado sobre o travesseiro dela. Mesmo dormindo, ele ocupava mais espaço do que lhe cabia. Mariana observou o marido por um instante, aquele homem que dividia sua cama há 14 anos, e sentiu um aperto familiar no peito. Não era amor. Não mais. Era algo mais complexo, uma mistura de nostalgia pelo que foram e resignação pelo que se tornaram. No banheiro, diante do espelho, Mariana estudou o próprio rosto, linhas finas ao redor dos olhos, o começo de fios brancos que ela ainda não decidira se cobriria ou assumiria. Sua mãe sempre dizia que ela puxara ao pai aqueles olhos castanhos, intensos que pareciam ver através das pessoas. Mariana sorriu tristemente para seu reflexo. Se ela realmente enxergasse através das pessoas, talvez tivesse percebido antes o que Rodrigo escondia. O escritório de Mariana ficava na Vila Olímpia, em um edifício comercial moderno que ela mesma ajudara a projetar anos atrás. Seu nome, gravado em letras prateadas na porta de vidro, ainda lhe causava um orgulho silencioso. Cavalcante Arquitetura, não Cavalcante e Mendes. Nunca houve espaço para Rodrigo ali, e talvez isso fosse parte do problema. Quando Mariana chegou às 7:15, sua assistente Laura já estava na recepção, organizando as pastas do dia. "Laura, você dormiu aqui?" Mariana brincou, deixando a bolsa sobre a mesa. "Quase." A menina sorriu, seus 26 anos transparecendo na energia matinal. "A reunião com os investidores do projeto Jardins está confirmada para as 10. Ah, e o seu pai ligou ontem à noite. Disse que era importante." Mariana sentiu o coração apertar. Seu pai, o Dr. Henrique Cavalcante, raramente ligava para o escritório. Desde que se afastara dos negócios após o diagnóstico delicado que recebera 2 anos antes, ele preferia manter distância do mundo corporativo que construíra. Empresário bem-sucedido do ramo de construção civil, Henrique erguera um império e sempre fora o maior apoiador dos sonhos da filha. "Vou ligar para ele agora." Mariana caminhou até sua sala, aquele espaço envidraçado de onde podia ver a cidade se movimentando 20 andares abaixo. Mas foi o celular pessoal que vibrou primeiro. Uma mensagem de Rodrigo. "Esqueci de avisar. Vou jantar fora hoje. Reunião com cliente importante. Não me espere." Mariana leu a mensagem 3 vezes. Rodrigo era advogado tributarista, sócio de um escritório na região da Faria Lima. Reuniões noturnas faziam parte da rotina dele, ou pelo menos era o que ele dizia. Ultimamente, essas reuniões haviam se tornado cada vez mais frequentes, 3, 4 vezes por semana, sempre com clientes importantes, sempre inadiáveis. Ela digitou uma resposta curta. "Tudo bem. Boa reunião." Guardou o celular e ficou parada diante da janela, observando o trânsito lá embaixo. Quando foi que pararam de se importar? Quando as mensagens entre eles se tornaram apenas informativos frios, desprovidos de qualquer calor? "Mariana, o seu pai está na linha 2. Laura apareceu na porta.
Pai? Mariana atendeu, tentando afastar os pensamentos sobre Rodrigo. Filha. A voz de Henrique soou cansada, mas firme. Preciso conversar com você. Pessoalmente. Pode vir almoçar comigo hoje? Tenho reunião às 10, mas posso estar aí ao meio-dia. Está tudo bem? Houve uma pausa. Estará. Só preciso que você confie em mim. Mariana conhecia aquele tom. Seu pai estava tramando algo, e quando Henrique Cavalcante tramava algo, geralmente era para proteger quem amava. Estarei aí, pai. A reunião com os investidores correu melhor do que Mariana esperava. O projeto de um complexo residencial nos Jardins, com foco em sustentabilidade e integração com áreas verdes, empolgara os investidores. Eram dezenas de milhões em jogo, e Mariana apresentou cada detalhe com a paixão de quem não apenas desenhava prédios, mas desenhava sonhos. Você tem o dom de fazer números virarem poesia, Mariana. Um dos investidores comentou ao final. Estamos dentro. Deveria estar eufórica. Era o maior contrato de sua carreira. Mas enquanto apertava mãos e aceitava parabéns, Mariana sentia-se estranhamente vazia. Com quem ela dividiria essa vitória? Rodrigo provavelmente enviaria um parabéns por mensagem, talvez com um emoji de champanhe. Seus pais estariam orgulhosos, mas sua mãe se fora há 5 anos, levada por uma enfermidade súbita. E seu pai agora lutava a própria batalha silenciosa contra a fragilidade da vida. Mariana dirigiu até a casa do pai em Higienópolis, um sobrado antigo que Henrique se recusava a deixar, mesmo depois que ficara viúvo. Era a casa onde Mariana crescera, onde aprendera a desenhar nas pranchetas que o pai mantinha no escritório, onde sonhara em ser arquiteta. Henrique a esperava na varanda dos fundos, sentado em sua poltrona de couro favorita. Aos 73 anos, ainda mantinha a postura ereta, os cabelos brancos penteados para trás, o olhar penetrante. Mas Mariana via o que outros não viam. A magreza excessiva, a pele que parecia transparente demais, o cansaço que ele tentava esconder. Minha arquiteta favorita. Henrique sorriu quando ela se aproximou para beijá-lo. Sua única arquiteta. Mariana puxou uma cadeira. O que há de tão importante, pai? Henrique serviu vinho do Porto em 2 taças de cristal. Me conta primeiro. Como foi a reunião? Fechamos o contrato. Mariana aceitou a taça. Projeto Jardins aprovado. Sabia que você conseguiria. Henrique ergueu a taça. A minha filha brilhante. Brindaram. Mas Mariana percebeu que seu pai mal tocou o vinho nos lábios. Pai, me diga o que está acontecendo. Henrique se recostou estudando a filha com aqueles olhos que pareciam ler almas. Mariana, preciso fazer uma pergunta difícil e preciso que você seja honesta comigo. Sempre fui. Como está seu casamento? A pergunta caiu como uma pedra em um lago parado. Mariana sentiu ondas de desconforto se espalhando pelo peito. Por que pergunta isso? Porque sou seu pai, porque te conheço desde antes de você nascer, e porque não sou cego. Henrique se inclinou para a frente. Vocês estão juntos há 14 anos, e nos últimos 3, sempre que falo do Rodrigo, você muda de assunto. Ele não aparece mais nos almoços de domingo. Você não fala mais dele com aquele brilho nos olhos. Mariana olhou para a taça em suas mãos. As pessoas mudam, pai. Os casamentos passam por fases. Isso é verdade. Henrique concordou. Mas alguns casamentos passam por fases naturais, e outros passam por algo diferente. Algo que corrói por dentro. Não sei do que está falando. Mariana, me olhe. Henrique esperou até que ela erguesse os olhos. Esse homem te faz feliz? A pergunta simples carregava o peso de anos. Mariana sentiu os olhos arderem, mas não permitiu que as lágrimas caíssem. Não ali. Não ainda. Felicidade é uma palavra muito ampla, pai. Então deixa eu reformular. Henrique segurou a mão da filha. Esse homem te respeita? Te valoriza? Te vê como a mulher extraordinária que você é? Mariana não conseguiu responder. O silêncio foi resposta suficiente. Filha, contratei algumas pessoas para verificar certas informações. Henrique falou devagar, pesando cada palavra. Não foi uma decisão fácil, mas eu precisava ter certeza antes de te procurar. O coração de Mariana começou a bater mais rápido. Que tipo de informações? Sobre o Rodrigo.
sobre onde ele passa as noites quando diz que está em reuniões, sobre as compras que aparecem no cartão de crédito conjunto, sobre as viagens que ele faz sozinho. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela sempre soubera, em algum lugar profundo e escuro da consciência, que algo estava errado. Mas ouvir aquilo em voz alta, vindo do pai, tornava tudo assustadoramente real. Eu não pedi para você investigar minha vida. Eu sei, e me desculpe por isso, mas sou seu pai, e quando vejo minha filha se apagando aos poucos, não consigo ficar de braços cruzados. Henrique retirou um envelope fino do bolso interno do paletó. Não precisa olhar isso agora se não quiser, mas quando estiver pronta, está aqui. Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas. O que tem aqui? Verdades. Verdades dolorosas, mas necessárias. Ela abriu o envelope ali mesmo, com os dedos trêmulos. Dentro havia fotografias. Rodrigo entrando em um restaurante caro com uma mulher jovem, loira, de vestido vermelho. Rodrigo saindo de um hotel em Moema com a mesma mulher. Rodrigo em uma praia, em algum lugar paradisíaco, abraçado a ela enquanto o sol se punha. Havia também extratos bancários, transferências para contas que Mariana desconhecia, compras em joalherias, floricultures, hotéis, datas que correspondiam exatamente às noites em que Rodrigo dissera estar em reuniões importantes. E havia mais. Um contrato de aluguel de um apartamento em nome de uma empresa que Rodrigo mantinha. Endereço na Vila Madalena. Um ninho de amor mantido com o dinheiro que deveria ser do casal. Mariana sentiu náusea. Há quanto tempo você sabe? 3 meses. Henrique respondeu suavemente. Quis ter certeza absoluta antes de te procurar. Quis reunir tudo para que você não tivesse dúvidas. Quem é ela? Júlia Monteiro, 28 anos, trabalha em marketing digital. Aparentemente eles se conheceram em um evento corporativo há cerca de 1 ano. 1 ano, Mariana repetiu, quase sem voz. 1 ano inteiro. Filha, tem mais. Henrique hesitou. Ela não é a primeira. Mariana ergueu os olhos, sentindo algo se partir dentro dela. Nos últimos 5 anos, houve pelo menos 3 relacionamentos paralelos que conseguimos documentar. Todas mulheres mais jovens. Todas mantidas de forma semelhante. 5 anos. Mariana se levantou, caminhando até a grade da varanda, precisando de ar. Enquanto eu trabalhava, enquanto construía minha carreira, enquanto cuidava de tudo, enquanto você era fiel, Henrique completou. Enquanto você honrava seus votos. As lágrimas finalmente vieram silenciosas, queimando as bochechas de Mariana. Ela as enxugou com raiva. Por que ele faz isso? O que eu fiz de errado? Você? Henrique se levantou e caminhou, até ela, envolvendo-a em um abraço. Filha, você não fez nada de errado. Isso não é sobre você. É sobre ele, sobre a fraqueza dele, sobre o caráter dele. Eu deveria ter percebido. Mariana soluçou contra o ombro do pai. Os sinais estavam todos lá. E você percebeu. Henrique afastou-a gentilmente, segurando seu rosto entre as mãos. No fundo você sempre soube. Por isso mudou comigo. Por isso deixou de falar dele. Seu coração sabia, só estava esperando sua cabeça alcançar. Mariana respirou fundo, tentando se recompor. O que eu faço agora? Isso só você pode decidir. Mas posso te dar um conselho? Sempre. Não faça nada por impulso. Não confronte ele ainda. Henrique voltou para a poltrona, parecendo subitamente cansado. Reúna suas próprias provas. Contrate um advogado de família, alguém que não tenha conexão com o círculo dele. Prepare-se. Prepare-me para quê? Para a guerra. Porque quando você decidir sair, ele não vai deixar fácil. Homens como Rodrigo nunca deixam. Mariana olhou para o pai, vendo pela primeira vez a extensão de seu planejamento. Você já pensou em tudo, não é? Pensei em te proteger. É diferente. Henrique sorriu cansado. E vou continuar te protegendo, não importa o que aconteça. Eles almoçaram em silêncio relativo, cada um perdido em pensamentos. Mariana mal tocou na comida, a revelação ainda reverberando em sua mente. Cada memória dos últimos anos agora ganhava uma nova camada, uma sombra de mentira.
As viagens de negócios que Rodrigo fazia sozinho, os finais de semana em que precisava trabalhar, os telefonemas que ele atendia em outro cômodo, os perfumes diferentes que ela às vezes sentia nele, as desculpas sempre prontas, sempre convincentes. Como ela fora tão ingênua. Quando Mariana voltou para o escritório, já passava das 3 da tarde. Laura notou imediatamente que algo estava errado. Tudo bem, Mariana? Estou bem. Pode cancelar meus compromissos de amanhã? Preciso resolver algumas coisas pessoais. Claro. Laura hesitou. Posso ajudar em algo? Mariana olhou para a jovem assistente, tão cheia de esperança e idealismo. Não cometa os mesmos erros que eu, Laura. Quando seu instinto disser que algo está errado, acredite nele. Naquela noite, Mariana chegou em casa às 8. Rodrigo ainda não estava lá, naturalmente. Ela caminhou pelo apartamento como se o visse pela primeira vez. Tudo ali era fruto de seu trabalho, de seu dinheiro, de suas escolhas. Os móveis de design que ela selecionara, as obras de arte que comprara em leilões. Até o apartamento em si, um espaçoso 3 suítes em Pinheiros, fora adquirido com a herança que ela recebera quando sua mãe partira. Rodrigo contribuíra financeiramente? Sim, com as contas mensais. Mas nunca investira de verdade, nunca colocara seu nome em nada. Mariana sempre achou que fosse por respeito, por reconhecer que ela ganhava mais. Agora percebia que poderia ser estratégia. Ela abriu uma garrafa de vinho tinto, serviu-se de uma taça generosa e sentou-se no sofá. As fotografias que o pai lhe dera espalhadas sobre a mesa de centro. Júlia Monteiro. Mariana estudou. O rosto da mulher. Bonita, sem dúvida. Jovem. Sorrindo para a câmera sem saber que estava sendo fotografada. Será que ela sabia que Rodrigo era casado? Ou ele contava a mesma história para todas, de que o casamento estava acabado, de que dormiam em quartos separados, de que era apenas questão de tempo? O celular de Mariana vibrou. Rodrigo. Reunião se estendeu. Vou dormir no flat perto do escritório. Amanhã tenho audiência cedo. Beijo. Mariana leu a mensagem sem emoção. Quantas vezes ele usara essa desculpa? Quantas noites ele passara não em um flat de trabalho, mas naquele apartamento na Vila Madalena, nos braços de Júlia? Ela não respondeu. Apenas colocou o celular de lado e tomou outro gole de vinho. Na semana seguinte, Mariana seguiu o conselho do pai. Contratou Beatriz Fonseca, uma advogada de família renomada que uma colega lhe indicara. Beatriz tinha escritório na Avenida Paulista e reputação de ser implacável em divórcios litigiosos. A consulta foi reveladora. Mariana levou todas as provas que o pai reunira, mais as que ela mesma começara a coletar. Extratos bancários, e-mails suspeitos que ela encontrou no computador compartilhado, mensagens de texto que Rodrigo deixara abertas, descuidado. Você tem um caso sólido. Beatriz analisou tudo com olhos experientes. Adultério comprovado múltiplas vezes. Uso de recursos comuns para manter relacionamentos extraconjugais. Isso é importante. Importante como? Para a partilha de bens. Em um divórcio litigioso, o juiz pode considerar a conduta de cada parte. O fato de seu marido ter desviado recursos do casal para manter amantes pode influenciar a divisão. Mariana assentiu, absorvendo a informação. E quanto aos bens que são só meus? Beatriz se inclinou para a frente. Me fale sobre seu patrimônio. Mariana detalhou tudo. O apartamento em Pinheiros, comprado com a herança da mãe, mas no qual Rodrigo fora incluído na escritura 3 anos depois do casamento, a pedido dele, como prova de amor e confiança. A casa de praia em Ubatuba, herança direta do avô materno, mas também com o nome de Rodrigo adicionado posteriormente. As aplicações financeiras, os fundos de investimento, tudo misturado ao longo dos anos de casamento. E a empresa? Beatriz perguntou. O escritório é só meu. Sempre foi. Mariana foi enfática. Ele nunca teve participação, nunca trabalhou lá. Isso é bom. Mas tudo o que foi adquirido durante o casamento, a princípio, é considerado bem comum sujeito à partilha. Mesmo que eu tenha ganhado e construído tudo, mesmo assim.
A não ser que você tenha um acordo pré-nupcial, o que imagino que não tenha. Mariana balançou a cabeça. Na época, parecia desnecessário. Nós nos amávamos. Beatriz sorriu com simpatia. Eu entendo, mas agora precisamos ser práticas. Vou preparar toda a documentação. Quando você quiser entrar com o pedido de divórcio, estaremos prontas. Mariana saiu do escritório de Beatriz, sentindo-se estranhamente fortalecida. Ter um plano, ter alguém do seu lado, fazia diferença. Ela não estava mais sozinha na escuridão. Mas a vida continuava. Mariana ainda tinha projetos para entregar, clientes para atender, uma empresa para gerenciar. E tinha um marido em casa. Um homem que ela agora via com olhos completamente diferentes. Rodrigo, curiosamente, parecia mais atencioso nas últimas semanas. Trouxe flores, sugeriu um jantar romântico, comentou que estavam se distanciando e que deveriam fazer uma viagem juntos, talvez para a casa de praia. Mariana aceitou tudo com um sorriso educado, perguntando-se se ele sentia a mudança nela, se percebia que ela não era mais a esposa ingênua que acreditava em cada palavra, ou se estava apenas aliviando a própria consciência antes de partir para a próxima conquista. Um mês depois da conversa com o pai, Mariana voltou à casa de Henrique para um almoço de domingo. Encontrou-o visivelmente mais frágil, a doença que ele lutava para esconder finalmente deixando marcas que não podiam ser disfarçadas. Pai, você está se cuidando? Estou fazendo o que precisa ser feito. Henrique respondeu vagamente. E você, decidiu o que vai fazer? Mariana assentiu. Vou pedir o divórcio. Já tenho advogada, já reuni todas as provas. Só estou esperando o momento certo. Não existe momento certo para essas coisas. Henrique segurou a mão dela. Existe apenas o momento em que você está pronta. Quero esperar até depois do projeto Jardim ser finalizado. Não quero que nada atrapalhe esse contrato. Entendo. Mas não demore muito, filha. A vida é curta demais para desperdiçarmos com quem não nos merece. Havia algo na voz de Henrique, uma urgência que Mariana não conseguia identificar. Pai, tem algo que você não está me contando? Henrique sorriu, mas seus olhos estavam úmidos. Só quero ver você feliz, minha filha. Só isso. Eles almoçaram, conversaram sobre projetos, sobre memórias, sobre a mãe de Mariana. Henrique contou histórias de quando ela era criança, de como sempre soubera que ela seria especial. Você tem a determinação da sua mãe e a visão do seu pai. Henrique disse, olhando para a filha com orgulho, não há nada que você não possa conquistar. Quando Mariana se despediu, abraçou o pai um pouco mais forte, um pouco mais tempo. Algo nela sabia que cada momento com ele era precioso. De volta ao seu apartamento, Mariana encontrou Rodrigo no sofá assistindo futebol. Ele mal olhou quando ela entrou. Como foi o almoço com seu pai? Tranquilo. Mariana deixou a bolsa na entrada. Ele mandou lembranças. Rodrigo grunhiu uma resposta. Mariana o observou, aquele homem que ela um dia amara, e sentiu absolutamente nada. Nem raiva, nem mágoa. Apenas um vazio frio. Vou tomar banho. Ela anunciou, mas Rodrigo já estava absorto no jogo novamente. No chuveiro, Mariana deixou a água quente lavar não apenas o cansaço do dia, mas também os últimos resquícios de dúvida. Ela sabia o que precisava fazer, era apenas questão de tempo, e enquanto a água caía sobre ela, Mariana jurou para si mesma que nunca mais permitiria que alguém a fizesse se sentir invisível. Nunca mais seria a mulher que aceita migalhas enquanto merece o banquete completo. O projeto Jardins foi finalizado em tempo recorde. Mariana mergulhou no trabalho com uma intensidade que surpreendeu até mesmo sua equipe. Era como se, sabendo que sua vida pessoal estava prestes a implodir, ela precisasse garantir que sua vida profissional estivesse blindada, inabalável. Laura comentou, preocupada, que Mariana estava trabalhando demais, dormindo pouco, perdendo peso. Mas Mariana apenas sorria e dizia que estava tudo sob controle. E estava. Pela primeira vez em anos, ela sentia que controlava a própria narrativa. 3 meses após a revelação inicial do pai, Mariana marcou uma reunião com Beatriz para dar entrada no processo de divórcio. A data foi escolhida estrategicamente.
Uma segunda-feira, logo após Rodrigo voltar de uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro. Uma viagem que Mariana descobrira através do investigador particular que contratara, incluía Júlia e um final de semana no Copacabana Palace. Estou pronta, Mariana disse a Beatriz, assinando os documentos. Você tem certeza? Uma vez que entregarmos isso, não há volta. Tenho certeza. Mais certeza do que de qualquer coisa na minha vida. Beatriz sorriu. Então vamos fazer justiça. O mandado foi entregue a Rodrigo em seu escritório numa tarde de quinta-feira. Mariana estava em uma reunião com clientes quando seu celular vibrou insistentemente. Rodrigo ligando. Ela desligou. Ele ligou novamente. Ela desligou novamente. Foram 37 ligações não atendidas até o final do dia. Mensagens furiosas, depois suplicantes, depois confusas. Mariana leu todas com distanciamento clínico, como se estivesse analisando o projeto de outra pessoa. Quando finalmente chegou em casa, Rodrigo a esperava na porta. Seu rosto estava vermelho, os olhos injetados. — O que é isso? Ele praticamente gritou, brandindo os papéis do divórcio. — Que brincadeira é essa? Não é brincadeira. Mariana passou por ele entrando no apartamento. — É um pedido de divórcio. Achei que estava bem claro. Você não pode fazer isso. Rodrigo a seguiu. — Não, assim. Sem conversar, sem tentar. Mariana se virou para ele e pela primeira vez em meses permitiu que ele visse a extensão de sua raiva. Sem conversar, sem tentar. Ela riu, um som amargo. Rodrigo, você passou os últimos 5 anos me traindo. 5 anos de mentiras, de amantes, de dinheiro gasto em relacionamentos paralelos. E você quer conversar? Rodrigo empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Mariana retirou da bolsa uma pasta, jogando-a sobre a mesa. Todas as provas, fotografias, extratos, mensagens, o apartamento na Vila Madalena, Júlia, as outras antes dela. Rodrigo abriu a pasta com mãos trêmulas. A cor sumiu de seu rosto. Isso é invasão de privacidade. Ele tentou fracamente. Isso é a verdade. Mariana cruzou os braços. Uma verdade que você nunca teria coragem de admitir. Mari, Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu posso explicar. Não precisa. Mariana ergueu a mão. Não quero suas explicações, suas desculpas, suas promessas vazias de mudança. Quero o divórcio. E você acha que vai ficar com tudo? Rodrigo mudou de tática, a raiva voltando. Metade disso é meu, metade do apartamento, da casa de praia, de tudo. Veremos o que o juiz decide. Mariana caminhou até o quarto, começando a colocar roupas em uma mala. O que você está fazendo? Saindo. Vou ficar em um hotel até acertarmos a divisão de espaço. Você não pode simplesmente sair. Posso. E vou. Mariana fechou a mala. Meu advogado entrará em contato com o seu para acertar os detalhes. Rodrigo a observou, incrédulo. Isso não vai terminar assim, Mariana. Eu vou lutar. Vou pegar tudo o que tenho direito. Faça isso. Mariana encontrou seus olhos. Só espero que esteja preparado para o que vou apresentar em tribunal. Porque se você acha que essas provas são tudo que tenho, está muito enganado. Ela saiu do apartamento sem olhar para trás, carregando apenas uma mala e sua dignidade. O porteiro chamou um táxi, e Mariana deu o endereço de um hotel boutique em Jardins que ela conhecia. No táxi, olhando para a cidade passar pela janela, Mariana sentiu algo estranho. Não era tristeza, não era medo, era libertação. Como se anos de peso tivessem sido retirados de seus ombros. Ela pegou o celular e ligou para o pai. Pai, entrei com o pedido de divórcio. Houve um silêncio do outro lado, depois a voz orgulhosa de Henrique. Minha filha, corajosa. Como você está se sentindo? Livre? Mariana respondeu, surpresa com a própria voz. Pela primeira vez em anos eu me sinto livre, então você está no caminho certo. Vem jantar comigo amanhã. Precisamos conversar sobre algumas coisas importantes. Estarei aí. Mariana desligou e recostou-se no banco do táxi, fechando os olhos. O pior havia passado. Ou pelo menos era o que ela pensava. Ela ainda não sabia das reviravoltas que estavam por vir,
dos segredos que ainda seriam revelados, da proteção que seu pai preparara cuidadosamente, sabendo que seus dias eram contados e que sua filha precisaria de muito, mais do que apenas amor para vencer a batalha que se aproximava. O hotel em Jardins tornou-se o refúgio temporário de Mariana. Um quarto elegante no 12º andar, com vista para a Avenida Paulista iluminada. Era estranho dormir em um lugar que não era seu, acordar sem a rotina familiar. Mas havia uma liberdade naquilo que Mariana não experimentava há anos. Ninguém controlando seus horários, ninguém mentindo sobre onde estava, ninguém fazendo-a se sentir pequena em sua própria casa. Na manhã seguinte ao jantar marcado com o pai, Mariana acordou cedo e foi direto para o escritório. Laura estava na recepção, como sempre, e seu rosto se iluminou ao ver a chefe. Soube que você se mudou. A jovem disse com cuidado. Está tudo bem? Vai ficar. Mariana sorriu e era genuíno. Só estou atravessando um momento de transição, se precisar de qualquer coisa. Eu sei, obrigada, Laura. Mariana mergulhou no trabalho com a mesma intensidade dos últimos meses. Havia novos projetos chegando, consequência do sucesso do empreendimento nos Jardins. Sua reputação como arquiteta visionária crescia, e com ela as oportunidades. Era como se, ao libertar-se das correntes do casamento falido, ela tivesse desbloqueado uma nova energia criativa. Às 7 da noite, Mariana dirigiu até Higienópolis. A casa do pai estava iluminada, acolhedora. Dona Célia, a governanta que cuidava de Henrique desde que ele enviuvara, abriu a porta com um sorriso caloroso. Dona Mariana, que saudade! A senhora está mais magra. É a dieta do divórcio. Mariana brincou, mas Dona Célia não riu. Seu pai está na biblioteca. Ele está te esperando. Mariana encontrou Henrique sentado em sua poltrona de leitura favorita, um livro aberto no colo, os óculos de grau na ponta do nariz. Quando a viu, seus olhos se iluminaram. Ali está minha guerreira. Mariana beijou a testa do pai, sentindo a pele quente demais. Pai, você está com febre? É só um resfriado. Henrique dispensou a preocupação. Senta aqui. Precisamos conversar. Dona Célia serviu o jantar na própria biblioteca, como Henrique gostava quando queria privacidade. Cordeiro assado com batatas, a receita que a mãe de Mariana fazia nas ocasiões especiais. Mariana sentiu um aperto no peito ao reconhecer o prato. Você pediu para a Dona Célia fazer a receita da mãe. Pedi. Henrique admitiu. Porque o que vou te contar hoje é importante, e eu queria que sua mãe estivesse aqui de alguma forma. Mariana sentiu um calafrio. Pai, você está me assustando. Henrique colocou o garfo de lado e se recostou estudando a filha. Mariana, você sabe que estou doente. Não finja que não percebeu. Eu percebi. Mas você sempre disse que estava controlado, que os médicos estavam otimistas. E estavam. Por um tempo. Henrique respirou fundo. Mas as coisas mudaram. O tratamento não está mais funcionando como deveria. O coração de Mariana disparou. O que os médicos disseram? Que eu tenho tempo, mas não todo o tempo do mundo. Talvez alguns meses. Talvez um pouco mais, se eu tiver sorte. As lágrimas vieram imediatamente, quentes e incontroláveis. Pai, não, filha, escuta. Henrique estendeu a mão, segurando a dela firmemente. Eu fiz as pazes com isso. Vivi uma vida plena. Amei sua mãe profundamente. Vi você crescer e se tornar essa mulher extraordinária. Não tenho arrependimentos, mas eu preciso de você, Mariana soluçou, especialmente agora. E você me tem. Sempre terá. Henrique enxugou as lágrimas dela com o polegar. Mas é por isso que precisamos conversar. Porque eu não vou deixar você desamparada. Especialmente não diante daquele homem. Mariana tentou se recompor, respirando fundo. O que você quer dizer? Henrique se levantou com esforço e caminhou até a mesa de trabalho, retirando uma pasta grossa de uma gaveta trancada. Quando descobri sobre as traições do Rodrigo, comecei a investigar mais fundo, e o que encontrei foi muito pior do que imaginei. Ele abriu a pasta sobre a mesa, revelando pilhas de documentos. Mariana se aproximou folheando os papéis. Eram extratos bancários, contratos, transferências internacionais.
O que é tudo isso? É a verdadeira face do seu marido. Henrique apontou para os documentos. Rodrigo não é apenas um adúltero, Mariana. Ele é um fraudador. Tem contas offshore nas Ilhas Cayman, propriedades em nome de laranjas, esquemas de evasão fiscal sofisticados. Mariana sentiu o chão se abrir novamente. Como você descobriu isso? Contratei os melhores investigadores financeiros que o dinheiro pode comprar. Henrique explicou. Pessoas discretas, eficientes. Levou meses, mas conseguimos rastrear cada centavo que ele escondeu. Mas por quê? Por que ele faria isso? Porque ele sempre planejou sair do casamento enriquecido. Henrique se sentou novamente, parecendo cansado. Desde o início, Mariana. Ele se casou com você sabendo quem seu pai era, sabendo do patrimônio da família. Conseguiu que você o incluísse nas escrituras dos imóveis, teve acesso aos seus recursos e, durante todo esse tempo, estava desviando dinheiro. Mariana sentiu náusea. Então, nosso casamento inteiro foi uma mentira. Não sei se ele te amou no começo. Talvez sim, à sua maneira. Mas em algum momento, isso virou apenas estratégia. Henrique olhou para a filha com compaixão. E quando descobri isso, soube que precisava te proteger. Como? Henrique sorriu, e havia algo de calculado naquele sorriso. Criei um testamento especial, com cláusulas muito específicas. Mariana puxou uma cadeira, precisando se sentar. Que tipo de cláusulas? O testamento determina que todo o meu patrimônio seja destinado exclusivamente a você. Cada ação, cada propriedade, cada investimento. Henrique enumerou. Mas tem mais. Qualquer bem que esteja em nome compartilhado com Rodrigo, incluindo o apartamento e a casa de praia, será automaticamente revertido para você em caso de divórcio. Isso é legal? Perfeitamente legal. Tenho os melhores advogados do país trabalhando nisso. Henrique se inclinou para a frente. Veja, quando você incluiu o nome do Rodrigo naqueles imóveis, tecnicamente foi um presente. Mas meu testamento sobrescreve isso, porque os recursos que permitiram a compra daqueles imóveis vieram da herança que você recebeu da sua mãe, que, por sua vez, veio do patrimônio familiar. Mariana processava cada palavra, ainda em choque. Mas ele vai contestar. Vai brigar. Deixa ele brigar. Henrique abriu outra pasta. Porque eu também preparei isso. Dentro da pasta havia uma carta, escrita à mão com a caligrafia firme de Henrique. Junto, havia cópias de todos os documentos que comprovavam as fraudes de Rodrigo. Essa carta será lida em tribunal quando o divórcio for finalizado. Henrique explicou. Nela, eu detalho tudo o que descobri sobre ele, as fraudes, as contas offshore, as transferências ilegais, e informo que todos esses documentos já foram encaminhados para as autoridades competentes. Pai, isso vai destruir a carreira dele. Ele destruiu o casamento da minha filha. Henrique respondeu sem remorso. Ele mentiu, traiu, roubou. Merece as consequências. Mariana olhou para a carta, depois para o pai. Por que você está fazendo tudo isso? Henrique se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se com dificuldade ao lado da cadeira. Segurou o rosto da filha entre as mãos. Porque você é tudo que tenho neste mundo. Porque sua mãe me fez prometer, quando estava partindo, que eu sempre protegeria você. E porque não posso partir desta vida sabendo que você está à mercê de um homem como ele. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Não era desespero, era gratidão. Tem mais uma coisa. Henrique se levantou com esforço, caminhando até a janela. Lembra do prédio onde fica o escritório do Rodrigo? Na Faria Lima. Claro, comprei aquele prédio. Através de uma empresa intermediária, claro. Ele não faz ideia. O contrato de aluguel do escritório dele vence em 3 meses. Mariana arregalou os olhos. E você não vai renovar. Não vou. Na verdade, já tenho uma ordem de despejo preparada. Henrique virou-se para ela. Quando tudo isso vier à tona, quando as autoridades começarem a investigá-lo, ele não terá nem o escritório para se esconder. É muita coisa, pai. Mariana balançou a cabeça, impressionada. Você planejou tudo nos mínimos detalhes. Tive tempo e motivação. Henrique voltou para a poltrona. Sabe, Mariana, uma das poucas vantagens de saber que seus dias estão contados
é que você consegue organizar as coisas, garantir que quem você ama esteja protegido. Não fale assim. Mariana se ajoelhou ao lado da poltrona. Você vai ficar bem. Os médicos podem estar errados. Podem. Henrique acariciou o cabelo da filha. Mas se não estiverem, eu preciso que você saiba que fiz tudo o que podia para te deixar segura. Eles jantaram em silêncio depois disso, cada um perdido em pensamentos pesados. Mariana olhava para o pai tentando gravar cada detalhe. As mãos fortes que a seguraram quando ela deu os primeiros passos. Os olhos inteligentes que a ensinaram a ver o mundo de forma diferente. A voz firme que sempre teve uma palavra de encorajamento. Depois do jantar, Henrique pediu que Mariana o acompanhasse ao sótão. Lá, em meio a caixas empoeiradas e móveis antigos, ele encontrou um baú de madeira. Isso pertenceu à sua avó. Henrique abriu o baú com cuidado. Depois passou para sua mãe. E agora é seu. Dentro havia joias, documentos antigos, fotografias da família ao longo das gerações. Mariana pegou uma foto desbotada de seus avós no dia do casamento, ainda jovens, sorridentes, cheios de esperança. Eles tiveram 52 anos juntos. Henrique comentou: seu avô a amou até o último dia. Era isso que eu queria para você, filha. Um amor verdadeiro, não essa farsa. Ainda posso ter. Mariana guardou a foto com cuidado. Ainda sou jovem. Ainda tenho tempo. Tem. E terá. Henrique fechou o baú. Só não se contente com menos do que merece. Quando Mariana voltou para o hotel naquela noite, sua mente estava fervilhando. O peso das revelações, a dor de saber sobre a condição do pai, a raiva renovada contra Rodrigo. Tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Ela ligou o laptop e começou a pesquisar sobre os procedimentos legais do divórcio, sobre divisão de bens, sobre fraude fiscal. Quanto mais lia, mais entendia a genialidade do plano do pai. Ele não deixara nada ao acaso. O celular vibrou. Rodrigo novamente. Precisamos conversar. A gente pode resolver isso sem advogados, sem briga. Por favor. Mariana digitou uma resposta curta e cortante. Não há nada para resolver. Meu advogado falará com o seu. Bloqueou o número. Em seguida. Não havia mais espaço para conversas, para manipulações, para falsas promessas. Nos dias seguintes, Mariana estabeleceu uma nova rotina. Acordava cedo no hotel, ia para o escritório, trabalhava intensamente, visitava o pai no final da tarde. Cada visita revelava um Henrique um pouco mais frágil, mas nunca menos determinado. Ele a apresentou a seus advogados, homens e mulheres sérios que falavam em termos legais complexos, mas que deixaram claro que o testamento era inexpugnável. Apresentou-a também aos investigadores que rastrearam as fraudes de Rodrigo, profissionais discretos que entregaram relatórios detalhados. Um advogado está dizendo que você está sendo injusta. Laura comentou uma tarde, hesitante. Que o Rodrigo tem direito à metade de tudo. Mariana ergueu os olhos dos desenhos técnicos que revisava. Qual advogado? O dele. Ligou aqui tentando falar com você. Diga a ele que qualquer comunicação deve ser feita através da Beatriz Fonseca. Mariana voltou ao trabalho e Laura bloqueia o número do escritório dele. Não quero mais interrupções. Laura assentiu e saiu. Mariana sabia que estava sendo dura, mas era necessário. Rodrigo estava tentando todos os ângulos, todas as manipulações. Não podia dar-lhe nenhuma brecha. 2 semanas depois, Beatriz ligou com novidades. O Rodrigo está oferecendo um acordo. Quer ficar com 20% do patrimônio compartilhado e encerrar o processo rapidamente. Mariana riu. Ele acha que eu vou aceitar? Beatriz também riu. Foi o que eu disse. Mas achei que deveria informá-la. Recuse. Mariana foi firme. Vamos a julgamento. Quero que tudo venha à tona. Tem certeza? Vai ser desgastante, público. Tenho certeza. Beatriz, ele me enganou por anos. Roubou de mim, mentiu para mim, me fez questionar minha própria sanidade. Não vou facilitar as coisas para ele agora, entendido? Vamos preparar o caso mais sólido possível. Enquanto o processo judicial avançava, Mariana,
Via o pai definhar lentamente. Os tratamentos paliativos ajudavam com a dor, mas não podiam reverter o inevitável. Ainda assim, Henrique mantinha o bom humor, a inteligência afiada. "Você está forte, filha", ele comentou uma tarde quando Mariana lia para ele no jardim da casa. "Mais forte do que eu imaginava. Aprendi com o melhor." Mariana fechou o livro, olhando para o pai. "Você me ensinou a nunca desistir." Henrique sorriu. "Lembra quando você tinha 10 anos e decidiu construir uma casa na árvore?" "Lembro. Passei 3 semanas planejando, desenhando, calculando. E quando ficou pronta, era a casa na árvore, mais elaborada do bairro." Henrique riu suavemente. "Foi quando eu soube que você seria arquiteta. Você sempre acreditou em mim." Mariana segurou a mão do pai, mesmo quando eu duvidava, porque eu via em você o que você ainda estava descobrindo. Henrique apertou a mão dela. "E agora o mundo inteiro vê." Um mês antes da audiência final de divórcio, Henrique chamou Mariana para uma conversa séria. Estava visivelmente mais fraco, precisando de ajuda para se levantar, mas seus olhos ainda brilhavam com determinação. "Filha, preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, pai. Quando eu partir, e vai ser em breve, não quero que você se culpe por nada. Não quero que pense que poderia ter feito mais, sido melhor, mudado algo." "Pai, não. Escuta." Henrique interrompeu, firme. "Eu tive uma vida maravilhosa. Amei uma mulher extraordinária. Criei uma filha incrível, construí um legado. Quando chegar minha hora, vou em paz." Mariana abraçou o pai, sentindo os ossos salientes através da roupa, e chorou como não chorava desde criança. "Você é a pessoa mais importante da minha vida." Ela soluçou. "Não sei como vou fazer sem você. Vai fazer porque é forte, porque eu e sua mãe criamos você para ser forte." Henrique afastou-a gentilmente, enxugando suas lágrimas. "E porque você tem um futuro brilhante pela frente, livre daquele homem, livre para ser quem você realmente é." Naquela noite, Mariana dormiu no quarto de hóspedes da casa do pai, querendo estar perto dele. Acordou no meio da madrugada e foi até o quarto de Henrique, encontrando-o acordado, olhando pela janela. "Não consegue dormir, pai?" "A dor está um pouco forte hoje", Henrique admitiu. "Mas não é nada que eu não consiga suportar." Mariana se sentou na cama ao lado dele. "Quer que eu chame o médico?" "Não. Só quero sua companhia." Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas absorvendo a presença um do outro. "Mariana, tem algo que nunca te contei." Henrique finalmente falou. "Sobre por que eu construí tudo isso, o império, os negócios. Você queria deixar um legado. Queria deixar algo para você." Henrique olhou para a filha. "Quando você nasceu, segurei você em meus braços e fiz uma promessa. Que você nunca teria que depender de ninguém, que teria todos os recursos para ser independente, forte. E cumpriu sua promessa." "Cumpri. E agora, mesmo partindo, vou continuar te protegendo. Através do testamento, através de tudo que organizei." Henrique pegou a mão dela. "Você nunca estará sozinha, filha. Nunca." As semanas se passaram em uma névoa. Mariana dividia-se entre o escritório, onde os projetos continuavam a fluir, e a casa do pai, onde passava cada momento livre. Beatriz a mantinha informada sobre o processo de divórcio, que avançava inexoravelmente para a audiência final. Rodrigo tentou várias vezes contato direto, mas Mariana bloqueou todos os canais. Ele chegou a aparecer no escritório uma vez, mas a segurança o impediu de subir. Laura contou depois que ele gritara no saguão, chamando Mariana de interesseira, de manipuladora. "Deixa", ele gritar. Mariana comentou sem emoção. "Logo ele terá coisas mais importantes com que se preocupar." 10 dias antes da audiência, Henrique chamou todos os seus advogados para uma reunião final na casa de Higienópolis. Mariana estava presente, assim como Dona Célia, que já fazia parte da família. Henrique revisou cada detalhe do testamento, cada cláusula, cada proteção que havia construído para a filha. Certificou-se de que todos os documentos estavam em ordem, de que as provas contra Rodrigo estavam compiladas, de que nada poderia dar errado. No final da reunião, ele pediu um momento a sós com Mariana.
Está tudo pronto, filha. Henrique segurou as mãos dela. Agora é só questão de tempo até a audiência. Você vai estar lá comigo. Mariana insistiu. Você vai me ver vencer. Henrique sorriu tristemente. Vou estar com você, de uma forma ou de outra. 3 dias antes da audiência, Mariana recebeu uma ligação de Dona Célia no meio da noite. Henrique havia piorado repentinamente. Quando ela chegou à casa, encontrou o pai na cama, cercado de médicos, respirando com dificuldade. Pai. Mariana se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão dele. Henrique abriu os olhos, encontrando os dela. Minha arquiteta, murmurou. Estou aqui, pai. Não vou a lugar nenhum. Lembra da promessa. Henrique sussurrou. Seja forte, seja livre, seja feliz. Prometo, pai. Mariana chorou. Prometo. Henrique sorriu, apertou a mão da filha uma última vez e fechou os olhos. Naquela madrugada tranquila de outubro, enquanto a cidade dormia, ele partiu em paz, sabendo que havia feito tudo ao seu alcance para proteger quem mais amava. Mariana ficou ao lado dele por horas, segurando sua mão, memorizando cada detalhe de seu rosto. Quando finalmente se levantou, o sol começava a nascer, trazendo um novo dia. Um dia em que ela estava pouco mais sozinha no mundo, mas também um pouco mais forte. O funeral foi discreto, como Henrique havia pedido, apenas família próxima e amigos íntimos. Mariana permaneceu serena durante toda a cerimônia, aceitando pêsames com dignidade. Rodrigo teve a audácia de aparecer tentando se aproximar, mas Beatriz o interceptou, informando que ele não era bem-vindo. Depois que todos se foram, Mariana ficou sozinha no cemitério, diante do túmulo do pai ao lado do da mãe. Vou fazer você se orgulhar, pai, ela prometeu em voz baixa. Vou vencer essa batalha. Por mim, por você, pela verdade. E enquanto caminhava de volta ao carro, com a brisa de outubro movendo seus cabelos, Mariana sentiu uma determinação renovada. A audiência seria em 2 dias. E ela estava mais do que pronta para o que viria. A manhã seguinte ao sepultamento amanheceu cinzenta sobre São Paulo, como se a própria cidade lamentasse a partida de Henrique Cavalcanti. Mariana acordou no quarto de hóspedes da casa de Higienópolis, onde havia passado a noite. Dona Célia já estava na cozinha, preparando café, os olhos vermelhos de tanto chorar. Dona Mariana precisa se alimentar. A governanta colocou pão fresco e frutas na mesa. Seu pai não ia querer ver você assim. Mariana tentou comer, mas cada pedaço parecia pesar na garganta. Amanhã seria a audiência. Amanhã, tudo o que o pai planejara seria revelado. E ele não estaria lá para ver a justiça ser feita. O telefone tocou. Era Beatriz. Mariana, meus sentimentos pela perda do seu pai. A voz da advogada era gentil, mas profissional. Se você quiser adiar a audiência, posso solicitar. Não. Mariana foi firme. Amanhã, conforme o planejado, é o que meu pai teria querido. Tem certeza? Você acabou de passar por um momento muito difícil. Tenho certeza. Mariana olhou pela janela para o jardim onde brincara quando criança. Aliás, preciso que você se certifique de que tudo está pronto. Todos os documentos, todas as provas, está tudo organizado, Beatriz assegurou. E Mariana, tem algo mais. O testamento do seu pai será lido oficialmente hoje à tarde. Os advogados dele querem sua presença, estarei lá. A leitura do testamento aconteceu no escritório dos advogados de Henrique, um lugar sisudo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com painéis de madeira escura e ar de solenidade. Mariana foi acompanhada por Beatriz, que insistiu em estar presente como sua representante legal. O advogado principal, um homem de cabelos grisalhos chamado Dr. Armando, conduziu a reunião com reverência. Além de Mariana, estavam presentes alguns primos distantes e funcionários antigos da empresa do pai, todos convocados como testemunhas. Dr. Armando abriu uma pasta de couro e começou a ler. A voz dele era clara, formal, mas carregada de respeito. Eu, Henrique Cavalcanti, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro que este é meu último testamento, revogando todos os anteriores.
Mariana ouviu cada palavra com o coração apertado. Henrique destinou pequenas quantias para Dona Célia e outros funcionários leais. Doou valores significativos para instituições de caridade que sempre apoiara. E então veio a parte principal. Todo o restante de meu patrimônio, incluindo mas não limitado a propriedades, investimentos, ações, participações societárias e demais bens móveis e imóveis, destino exclusivamente à minha filha, Mariana Cavalcante. Os primos trocaram olhares, mas ninguém pareceu surpreso. Henrique sempre deixara claro que Mariana era sua única herdeira direta. Mas então o advogado continuou, e foi quando a atmosfera mudou. Declaro expressamente que quaisquer bens que minha filha tenha compartilhado com seu cônjuge, Rodrigo Mendes, foram adquiridos com recursos provenientes do patrimônio familiar, constituindo-se em doação condicional. Em caso de separação ou divórcio, estes bens reverterão integralmente à minha filha, independentemente do regime de casamento. Beatriz apertou discretamente o braço de Mariana. Isso era exatamente o que precisavam. Além disso, o Dr. Armando continuou, e sua voz ganhou um tom mais sério. Deixo registrado neste documento que tomei conhecimento de irregularidades financeiras e fraudes cometidas pelo referido Rodrigo Mendes, incluindo evasão fiscal, contas offshore não declaradas e apropriação indevida de recursos. Todos os documentos comprobatórios foram devidamente encaminhados às autoridades competentes. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os primos se entreolharam, chocados. Beatriz manteve a expressão neutra, profissional. O Dr. Armando fechou a primeira pasta e abriu outra. E há mais. Um documento separado, lacrado, que só deve ser revelado durante o processo de divórcio em curso. Com a autorização da senhora Mariana, este documento será apresentado em tribunal amanhã. Mariana assentiu, a garganta apertada demais para falar. Depois da leitura, o Dr. Armando pediu um momento particular com Mariana. Quando ficaram sozinhos, ele entregou-lhe 2 envelopes. Seu pai me pediu para entregar isto pessoalmente a você. O primeiro deve ser aberto hoje, o segundo apenas após a audiência de amanhã. Mariana pegou os envelopes com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a caligrafia do pai. Obrigada, Dr. Armando. Seu pai foi um homem extraordinário, senhora Cavalcante. E você é exatamente como ele te descreveu. Forte, íntegra, incapaz de se curvar diante da injustiça. De volta ao hotel, Mariana sentou-se na cama e abriu o primeiro envelope. Dentro, uma carta escrita com a letra firme de Henrique, datada de 3 semanas atrás. Minha querida filha, se você está lendo isto, significa que parti. Não fique triste. Vivi cada dia que me foi dado com gratidão, especialmente os últimos, em que pude organizar as coisas para te proteger. Amanhã será um dia difícil. Você vai enfrentar aquele homem em tribunal e vai ouvir coisas desagradáveis. Ele vai tentar te fazer sentir culpada, vai tentar inverter a narrativa, fazer de si mesmo a vítima. Não acredite. Lembra-se do que sempre te ensinei. A verdade é como um edifício bem construído. Pode ser atacada, testada, questionada, mas se a fundação for sólida, ela permanece de pé. Você tem a verdade do seu lado, você tem as provas, você tem a justiça, e você tem meu amor, mesmo que eu não esteja fisicamente presente. Seja forte, minha arquiteta. Mantenha a cabeça erguida, e quando tudo acabar, quando você sair daquele tribunal livre, lembre-se, você nunca precisou dele. Você sempre foi completa por si mesma. Com todo o meu amor eterno, papai. Mariana dobrou a carta com cuidado, as lágrimas manchando o papel. Guardou-a junto ao coração e, pela primeira vez desde a partida do pai, permitiu-se chorar sem reservas. Chorou pela perda, pela dor, mas também pela gratidão de ter tido um pai que a amou tão profundamente. Quando finalmente conseguiu se recompor, já era noite. Mariana tomou um banho longo, deixando a água quente relaxar os músculos tensos. Amanhã seria o dia. Amanhã, tudo mudaria. Ela revisou mentalmente tudo que... Sabia tudo que Beatriz preparara. As provas de adultério eram sólidas.
as evidências de fraude fiscal incontestáveis, o testamento do pai blindado legalmente. Rodrigo não tinha saída, mas conhecendo-o como conhecia, sabia que ele lutaria até o fim. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do pai, ouvia sua voz, sentia sua presença, e estranhamente isso a confortava. Ele estava com ela, de uma forma que transcendia o físico. A manhã da audiência chegou com um céu azul cristalino, tão diferente da véspera. Mariana se vestiu com cuidado, um terno azul marinho, corte impecável, cabelos presos em um coque elegante, maquiagem discreta, mas que escondia as olheiras de noites mal dormidas. Queria parecer forte, controlada, inabalável. Laura ligou cedo, oferecendo apoio. Você consegue, Mariana. Vai dar tudo certo. Obrigada, Laura. Você tem sido um anjo. Beatriz a buscou no hotel às 8h30. A audiência estava marcada para as 10 no Fórum Central de São Paulo. No carro, a advogada fez uma última revisão. A juíza que vai presidir é a doutora Helena Ribeiro. Experiente e justa, não tolera jogos ou manipulações, Beatriz explicou. Rodrigo estará representado pelo doutor Augusto Ferreira, conhecido por ser agressivo. Prepare-se para tentativas de intimidação, estou preparada. Mariana olhou pela janela, vendo a cidade despertar. Há algo que eu deva saber? Só uma coisa. Beatriz hesitou. Segundo nossos informantes, Rodrigo virá acompanhado, provavelmente pela Júlia. Mariana sentiu uma pontada de raiva, mas a controlou. Deixa ele vir com quem quiser. Não muda nada. O fórum estava movimentado quando chegaram. Advogados apressados, famílias tensas, o burburinho constante de vidas sendo decididas em salas fechadas. Beatriz guiou Mariana até a sala de audiências no 3º andar. Chegaram cedo propositalmente. Beatriz queria que Mariana estivesse assentada, composta, quando Rodrigo entrasse. Psicologia básica. Quem chega primeiro controla o espaço. A sala era típica. Mesa para a juíza ao fundo, mesas menores para os advogados e seus clientes de cada lado, algumas cadeiras para testemunhas e observadores. Mariana sentou-se ao lado de Beatriz, as mãos cruzadas no colo, respirando profundamente. Às 10 menos 5, a porta se abriu e Rodrigo entrou. Mariana manteve o rosto impassível, mas internamente sentiu um choque. Ele parecia diferente. Mais velho, cansado, os olhos com uma dureza que ela não reconhecia. Ou talvez ela simplesmente nunca tivesse olhado direito. E ao lado dele, exatamente como Beatriz previra, estava Júlia. A mulher era ainda mais bonita pessoalmente. Loira natural, vestido vermelho, que parecia caro demais para alguém de 28 anos, sem fortuna pessoal. Ela lançou um olhar desafiador para Mariana, que simplesmente desviou os olhos, recusando-se a dar-lhe a satisfação de uma reação. Rodrigo, por outro lado, tentou contato visual. Quando Mariana finalmente olhou para ele deu um sorriso pequeno, quase condescendente, como se dissesse que tudo aquilo era desnecessário, que eles poderiam resolver de forma civilizada. Mariana sustentou o olhar, deixando que ele visse exatamente o que ela pensava dele. Rodrigo desviou primeiro. O advogado dele, Dr. Augusto, era um homem corpulento de terno caro, a postura agressiva evidente. Ele cumprimentou Beatriz com frieza profissional e ignorou completamente Mariana. Às 10 em ponto, a juíza Helena Ribeiro entrou. Era uma mulher na faixa dos 50 anos, cabelos curtos grisalhos, olhar penetrante atrás de óculos de armação discreta. Todos se levantaram até que ela se sentasse. Bom dia. A voz da juíza era firme, controlada. Estamos aqui para a audiência de divórcio litigioso entre Mariana Cavalcante e Rodrigo Mendes. Advogados, identifiquem-se para o registro. Beatriz e o Dr. Augusto fizeram suas apresentações formais. A juíza folheou os documentos em sua mesa. Vejo aqui que temos um caso de adultério alegado, disputa de bens considerável e... Ela pausou, olhando mais atentamente. Acusações de irregularidades financeiras. É correto? Sim, Excelência. Beatriz se levantou. A autora apresentou provas substanciais de adultério múltiplo e prolongado, bem como de fraude fiscal por parte do réu.
Dr. Augusto também se levantou. Excelência, meu cliente contesta veementemente essas acusações. O que temos aqui é uma esposa ressentida tentando usar recursos questionáveis para prejudicar um homem honesto em um momento de fragilidade emocional. A juíza ergueu a mão, silenciando-o. Teremos tempo para argumentações. Primeiro, quero ouvir as partes. Senhora Cavalcante, em pé, por favor. Mariana se levantou, as pernas firmes apesar do nervosismo. A juíza a estudou por um momento. A senhora está ciente de que, ao solicitar o divórcio com base em adultério, está fazendo uma acusação séria que requer comprovação? Estou, Excelência. E tenho todas as provas necessárias. E o senhor Mendes? A juíza se virou para Rodrigo. Está ciente das acusações contra si? Rodrigo se levantou, assumindo uma postura de vítima. Estou, Excelência, e posso garantir que são falsas, baseadas em mal-entendidos e na dor de um casamento que, admito, não estava bem. A juíza fez anotações. Muito bem, vamos proceder. Doutora Beatriz, apresente suas provas. Beatriz abriu a pasta, retirando as fotografias, extratos bancários, relatórios do investigador particular. Um por um, os documentos foram apresentados, analisados, registrados. As fotos de Rodrigo com Júlia em situações comprometedoras. Os recibos de hotéis, restaurantes, joias. O contrato de aluguel do apartamento na Vila Madalena. A cada prova apresentada, Rodrigo empalidecia um pouco mais. Júlia, ao lado dele, começava a parecer desconfortável, como se finalmente compreendesse a extensão do que estava envolvida. Dr. Augusto tentou contestar. Excelência, fotografias podem ser manipuladas, documentos podem ser falsificados. A juíza o cortou com um olhar frio. Os documentos foram autenticados por especialistas. A não ser que tenha evidências concretas de falsificação, considero-os válidos. Beatriz continuou. Apresentamos também provas de que o réu manteve não um, mas vários relacionamentos extraconjugais ao longo dos últimos 5 anos do casamento, todos financiados com recursos do casal. Rodrigo não pôde mais se conter. Isso é ridículo. Ele se levantou. Mariana está fazendo isso por vingança, porque o casamento dela com o trabalho era mais importante do que o casamento comigo. Sente-se, Sr. Mendes, a juíza ordenou. Terá a sua oportunidade de falar. Mas Rodrigo estava em uma espiral. Eu tentei, por anos, tentei ser um bom marido, mas ela estava sempre trabalhando, sempre ocupada. O que um homem deveria fazer? Mariana sentiu a raiva ferver, mas Beatriz colocou uma mão em seu braço, acalmando-a. A juíza também notou. Sr. Mendes, vou perguntar uma última vez. Sente-se ou serei forçada a considerar desacato? Rodrigo se sentou, mas seu rosto estava vermelho de raiva e humilhação. Júlia, ao lado dele, parecia querer desaparecer. A juíza se virou para Mariana. Senhora Cavalcante, gostaria de se manifestar? Mariana se levantou, a voz firme. Excelência, durante 14 anos fui uma esposa dedicada. Trabalhei sim, porque construir uma carreira não é crime. Mas sempre honrei meus votos, sempre fui fiel, sempre respeitei o casamento. Enquanto isso, meu marido construiu uma vida paralela, mentindo, enganando, gastando nosso dinheiro com outras mulheres. A voz dela não tremeu, não vacilou. Descobri a verdade há alguns meses. E em vez de confrontá-lo impulsivamente, busquei provas, contratei profissionais, fiz tudo da forma correta. Porque, ao contrário dele, eu respeito a lei. Rodrigo bufou, mas não disse nada. Beatriz então se levantou novamente. Excelência, há mais. Sobre as irregularidades financeiras. A juíza assentiu. Prossiga. Beatriz apresentou os documentos que os investigadores de Henrique haviam compilado. Contas offshore, transferências não declaradas, empresas fantasmas, evasão fiscal sistemática. O Dr. Augusto tentou protestar. Excelência, esses documentos foram obtidos de forma questionável e invadem a privacidade do meu cliente. Foram obtidos legalmente através de investigadores licenciados. Beatriz contra-argumentou. E já foram encaminhados às autoridades fiscais competentes, que confirmaram as irregularidades. A juíza estudou os documentos com atenção crescente.
Isto é sério, Dr. Augusto. Seu cliente tem conhecimento de que pode enfrentar não apenas consequências no divórcio, mas também criminais. Dr. Augusto trocou olhares urgentes com Rodrigo, que agora parecia genuinamente assustado. Excelência, precisamos de tempo para revisar esses documentos, consultar especialistas. A juíza olhou para o relógio. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos. Quando retornarmos, espero que ambas as partes estejam preparadas para discutir uma resolução. Durante o intervalo, Mariana e Beatriz foram para uma sala privada. Beatriz estava radiante. Está indo perfeitamente, ela disse. Eles estão em pânico. Não esperavam que tivéssemos tudo tão bem documentado. Mariana assentiu, mas sentia-se estranhamente vazia. Vencer estava sendo mais fácil do que imaginara, mas não lhe trazia a satisfação esperada. Só queria que acabasse. Quando voltaram à sala de audiências, notaram imediatamente que algo havia mudado. Júlia não estava mais lá. Sua cadeira estava vazia. Rodrigo estava sozinho com seu advogado e parecia 10 anos mais velho. A juíza retornou, e antes que pudesse falar, o Dr. Augusto se levantou. Excelência, meu cliente gostaria de fazer uma proposta de acordo. A juíza olhou para Rodrigo. Senhor Mendes, é isso mesmo? Rodrigo se levantou lentamente, olhou para Mariana e pela primeira vez ela viu algo que poderia ser remorso em seus olhos. Ele começou a voz rouca, eu cometi erros, muitos erros, e entendo que... Ele olhou para os documentos sobre a mesa. Entendo que as consequências são justas. O Dr. Augusto colocou um papel sobre a mesa da juíza. Meu cliente está disposto a abrir mão de qualquer reclamação sobre os bens compartilhados, em troca de que o divórcio seja finalizado rapidamente e que a senhora Cavalcante não preste queixa adicional sobre as questões financeiras. Mariana olhou para Beatriz, que balançou a cabeça levemente. Era uma proposta desesperada. Eles sabiam que estavam perdidos. Mas antes que pudessem responder, houve uma batida na porta. Um oficial de justiça entrou, carregando um envelope lacrado. Excelência, perdão pela interrupção. Ele entregou o envelope para a juíza. Isto acabou de chegar. É relacionado a este caso e foi marcado como urgente. A juíza franziu a testa, abrindo o envelope. Dentro havia um documento grosso e uma carta lacrada. Ela leu em silêncio, seus olhos se arregalando progressivamente. Senhor Mendes, senhora Cavalcante, por favor permaneçam em pé. A voz da juíza tinha mudado, carregada de gravidade. Todos se levantaram. Mariana sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Acabei de receber documentação sucessória relevante a este caso. A juíza olhou diretamente para Mariana. Senhora Cavalcante, seus advogados estavam cientes disto? Beatriz se aproximou da mesa da juíza, lendo rapidamente o documento. Seu rosto se iluminou. Sim, Excelência. Este é o testamento do falecido Henrique Cavalcante, pai da minha cliente. Ele faleceu há 3 dias e deixou instruções específicas de que este documento deveria ser apresentado neste processo. A juíza assentiu, sua expressão séria. Muito bem, vou autorizar a leitura integral deste testamento, pois contém cláusulas diretamente relacionadas à partilha de bens em discussão. Rodrigo olhou para seu advogado confuso. Do que estão falando? O Dr. Augusto também parecia perdido. Excelência, não entendo a relevância. Vai entender. A juíza respondeu secamente. Doutora Beatriz, prossiga com a leitura. Beatriz pegou o documento e Mariana percebeu que suas mãos tremiam levemente. Não de nervosismo, mas de antecipação. Este era o momento que o pai planejara, a armadilha final. E enquanto Beatriz começava a ler, Mariana olhou para Rodrigo uma última vez. Ele ainda não entendia o que estava prestes a acontecer. Ainda achava que poderia negociar, manipular, sair com algo. Mas em poucos minutos, tudo mudaria. E Mariana, finalmente, teria a justiça que merecia. Beatriz se posicionou ao centro da sala, o testamento em mãos, e começou a ler com voz clara e firme. Eu, Henrique Cavalcante, brasileiro empresário residente e domiciliado na cidade de São Paulo, declaro que este é meu último testamento,
revogando quaisquer disposições anteriores. Mariana observou Rodrigo enquanto a leitura prosseguia. Ele ainda parecia confuso, sem entender por que o testamento do sogro estava sendo lido em sua audiência de divórcio. O Dr. Augusto folheava nervosamente seus próprios documentos, claramente pego de surpresa. A primeira parte do testamento tratava das disposições gerais: doações para funcionários, instituições de caridade, legados menores. Rodrigo começou a se mexer impaciente na cadeira, como se aquilo fosse perda de tempo. Mas então Beatriz chegou à seção principal. Declaro que todo o meu patrimônio, avaliado em aproximadamente 87 milhões de reais, incluindo propriedades, investimentos, participações societárias, fundos e demais ativos, seja destinado exclusivamente à minha filha, Mariana Cavalcante. Rodrigo endireitou-se na cadeira. 87 milhões. A quantia ecoou na sala como um trovão silencioso. Beatriz continuou, sua voz ganhando intensidade. Determino ainda que quaisquer bens que minha filha tenha compartilhado com seu cônjuge, adquiridos com recursos provenientes de herança familiar ou doações que lhe fiz em vida, sejam considerados doações condicionais. Em caso de separação ou divórcio, tais bens revertem automaticamente e integralmente à minha filha, independentemente do regime de casamento. O quê? Rodrigo se levantou bruscamente. Isso não pode ser legal. Sente-se, Sr. Mendes, a juíza ordenou, sua voz cortante. Beatriz aguardou que ele se sentasse antes de continuar. Especificamente, os seguintes bens revertem à minha filha: o apartamento na rua Harmonia, em Pinheiros, adquirido com recursos da herança deixada por minha esposa, Clarice Cavalcante, a casa de veraneio em Ubatuba, originalmente propriedade do avô materno de Mariana. Todas as aplicações financeiras realizadas em nome conjunto, com recursos comprovadamente oriundos do patrimônio familiar. Rodrigo estava lívido. Mas eu ajudei a pagar as contas. Contribuí com as despesas mensais. Beatriz interrompeu, olhando diretamente para ele. Nunca com aquisição de patrimônio. E temos todos os comprovantes. A juíza fez um gesto para que Beatriz continuasse. A advogada virou a página e Mariana viu seu rosto mudar, tornando-se mais sério. Ademais, Beatriz leu devagar, cada palavra pesando no ar. Deixo registrado neste testamento, como documento oficial e juramentado, que durante os últimos meses de minha vida tomei conhecimento de irregularidades graves cometidas por Rodrigo Mendes, genro com quem minha filha foi casada. Genro com quem foi casada. O uso do passado não passou despercebido por ninguém. Essas irregularidades incluem, mas não se limitam a contas bancárias offshore não declaradas às autoridades fiscais brasileiras no valor aproximado de 2,3 milhões de dólares, transferências ilegais de recursos através de empresas de fachada, evasão fiscal sistemática ao longo de 8 anos, apropriação indevida de recursos do casal para a manutenção de relacionamentos extraconjugais. A sala estava em silêncio absoluto. Até mesmo o oficial de justiça havia parado de digitar para ouvir. Todas as provas dessas irregularidades foram devidamente compiladas por investigadores licenciados e especializados, e cópias autenticadas foram enviadas à Receita Federal, ao Conselho Seccional da Ordem, dos advogados ao Ministério Público Federal e demais órgãos competentes, conforme documentação anexa a este testamento. Rodrigo estava em pé novamente, o rosto vermelho. Isso é perseguição, ele gritou. Um homem morto me acusando, sem que eu possa me defender. Ao contrário, Sr. Mendes, a juíza respondeu friamente. Um homem que, antes de falecer, garantiu que seus atos ilícitos fossem devidamente documentados e reportados. As autoridades competentes já estão cientes. Esta é apenas a formalização judicial. O Dr. Augusto estava folheando freneticamente os documentos anexos que o oficial havia trazido. Excelência, precisamos de tempo para analisar tudo isso, consultar especialistas em direito tributário. Terá todo o tempo que precisar nas instâncias apropriadas. A juíza respondeu. Mas para os fins deste divórcio, a documentação é clara.
Prossiga, doutora Beatriz. Beatriz virou outra página e Mariana percebeu que havia mais. Quanto mais seu pai havia planejado. Além disso, declaro que, através de uma holding criada para a gestão de parte do patrimônio familiar, adquiriu o edifício comercial localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 3400, onde funciona o escritório de advocacia de Rodrigo Mendes. Rodrigo empalideceu completamente. O prédio, ele murmurou. Você comprou o prédio? Beatriz sorriu discretamente antes de continuar. O contrato de aluguel do referido escritório vence em 60 dias. Determino que não haja renovação. A ordem de despejo já foi preparada e será executada conforme os prazos legais. Isso é. Rodrigo procurava palavras. Isso é vingança. Perseguição. Isso é gestão patrimonial. A juíza corrigiu. E perfeitamente legal. O proprietário de um imóvel tem direito de não renovar contratos de locação. Rodrigo se virou para Mariana, e pela primeira vez havia verdadeiro desespero em seus olhos. Você sabia disso tudo? Mariana o encarou, a voz calma e controlada. Meu pai me contou sobre suas investigações antes de partir. Sobre cada mentira sua, cada fraude, cada traição. E sim, eu sabia do que ele planejava fazer. Rodrigo tentou se aproximar, mas o oficial de justiça deu um passo à frente, impedindo-o. Mari, por favor, nós podemos conversar sobre isso. Podemos encontrar uma solução. Mariana se levantou encarando-o de igual para igual. Não existe solução, Rodrigo. Não existe mais nós. Você destruiu isso sozinho. Mas antes que ele pudesse responder, Beatriz ergueu a mão. Excelência, há um último documento. Uma carta pessoal do falecido Henrique Cavalcante, que ele solicitou que fosse lida nesta audiência. A juíza assentiu. Proceda. Beatriz abriu, o envelope lacrado com cuidado. Dentro, havia 2 páginas escritas à mão, com a caligrafia firme de Henrique. Ela começou a ler e a voz dela, pela primeira vez, tremeu levemente. Rodrigo Mendes, se esta carta está sendo lida, significa que você está diante de um juiz, tentando tomar da minha filha o que não te pertence. Quero que saiba algumas coisas. A sala inteira estava suspensa em cada palavra. Eu sempre soube que tipo de homem você era. Desde o dia em que conheceu minha filha, percebi. Vi a forma como seus olhos calculavam, como você media cada palavra, cada gesto. Mas Mariana te amava, e eu respeitei a escolha dela. Dei-lhe a oportunidade de provar que eu estava errado. Mariana sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, mas não as enxugou. Queria ouvir cada palavra. Você não provou. Pelo contrário, confirmou cada suspeita. Traiu minha filha não uma, mas múltiplas vezes. Usou o dinheiro dela para financiar suas aventuras. Mentiu, enganou, manipulou. E ainda teve a audácia de pensar que sairia dessa situação enriquecido. Rodrigo havia se sentado novamente, a cabeça baixa, mas Beatriz não parou. Mas eis o que você não entendeu, Rodrigo. Minha filha nunca precisou de você. Ela construiu seu próprio império. Tornou-se uma das arquitetas mais respeitadas desta cidade por mérito próprio, talento próprio, trabalho próprio. Você apenas se pendurou nela como um parasita. Dr. Augusto tentou protestar. Excelência, isso é ofensivo. É a verdade. A juíza respondeu secamente. E está devidamente documentado em testamento oficial. Continue, doutora. Então, deixa eu ser claro. Beatriz leu, a voz de Henrique ecoando através dela. Você não terá nada. Nem o apartamento, nem a casa de praia, nem um único centavo do que minha filha construiu. E mais, suas fraudes foram expostas. Suas contas secretas descobertas, seus esquemas desmantelados. Você não sairá desta sala como um homem livre, mas como alguém que terá muito a explicar para as autoridades. Rodrigo estava visivelmente tremendo agora. Quanto ao prédio do seu escritório, considere isso minha última lição para você. Não se constrói uma carreira em fundações podres, e a sua carreira, assim como seu caráter, está prestes a desmoronar. Beatriz virou a última página, sua voz suavizando para o parágrafo final. Mariana, minha querida filha,
Se você está ouvindo isto, saiba que meu maior orgulho foi vê-la se tornar a mulher forte, íntegra e brilhante que é. Não permita que este homem tenha mais um segundo do seu tempo, mais um pensamento em sua mente. Você é livre, você é completa, você é amada. Sempre foi, sempre será. Seu pai, Henrique. O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de emoção. Mariana cobriu o rosto com as mãos, permitindo-se finalmente chorar abertamente. Não de dor, mas de amor, de gratidão pelo pai que a protegeu até mesmo depois de partir. A juíza esperou alguns momentos antes de falar, sua própria voz embargada. Este tribunal reconhece a validade total e integral do testamento apresentado, considerando as evidências de adultério comprovado, fraude, fiscal documentada e as disposições testamentárias claras. Decreto o seguinte. Ela leu de seus apontamentos. O divórcio entre Mariana Cavalcante e Rodrigo Mendes é concedido com base em adultério e quebra irreparável do vínculo matrimonial. Quanto à partilha de bens, determino que todos os imóveis, investimentos e ativos revertam integralmente à senhora Cavalcante, conforme determinado no testamento de Henrique Cavalcante. O Dr. Augusto tentou uma última vez. Excelência, pelo menos as contribuições mensais do meu cliente ao longo dos anos. Foram contribuições para despesas comuns de um lar que ele ajudou a destruir. A juíza o cortou. Não há compensação financeira para traição e fraude. Decisão mantida. Ela bateu o martelo. Divórcio decretado. Os documentos referentes às irregularidades fiscais serão encaminhados aos órgãos competentes. Esta audiência está encerrada. Mariana se levantou, as pernas fracas, mas firmes. Beatriz a abraçou, sussurrando. Você venceu. Acabou. Rodrigo permaneceu sentado, o rosto nas mãos. O Dr. Augusto recolhia seus documentos apressadamente, já calculando quanto trabalho teria pela frente para tentar minimizar os danos nas esferas criminal e administrativa. Mariana pegou sua bolsa, organizou seus documentos. Quando se virou para sair, Rodrigo finalmente levantou o rosto. Mari, espera. A voz dele estava quebrada. Eu sinto muito. Por tudo. Mariana parou olhando para ele uma última vez. O homem que ela amara, ou achara que amava, agora parecia um estranho. Um estranho pequeno, assustado, que finalmente entendia as consequências de suas escolhas. Eu também sinto, ela respondeu, e era verdade. Sinto pelos anos desperdiçados. Sinto por ter acreditado em você. Mas não sinto mais por você. Ela caminhou até a porta, mas ele a chamou novamente, desesperado. Tudo o que eu fiz foi porque você estava sempre trabalhando, sempre focada na carreira. Eu me sentia invisível. Mariana se virou e, quando falou, sua voz era calma, mas cortante como aço. Você sabe qual é o problema de rir por último, Rodrigo? É que você precisa merecer. E você nunca mereceu. Nem meu amor, nem meu tempo, nem um único centavo do que construí. Ela saiu da sala sem olhar para trás. No corredor, Beatriz ao seu lado, Mariana respirou profundamente. O ar parecia mais limpo, mais leve. Como se sente? Beatriz perguntou. Livre. Mariana sorriu através das lágrimas. Pela primeira vez em anos, me sinto completamente livre. Elas caminharam pelo corredor do fórum, passando por outras pessoas com suas próprias batalhas. Mariana pensou em todas elas, em todas as histórias de dor e recomeço que aquele lugar guardava. Lá fora, o sol de outubro brilhava forte sobre São Paulo. A cidade se estendia diante dela, cheia de possibilidades, de projetos esperando para serem desenhados, de sonhos esperando para serem realizados. Mariana abriu a bolsa e retirou o segundo envelope que o Dr. Armando lhe dera, aquele que deveria ser aberto apenas após a audiência. Com mãos trêmulas, rompeu o lacre. Dentro, um bilhete curto na caligrafia do pai. Minha arquiteta vitoriosa. Se está lendo isto, a justiça foi feita. Agora vá viver. Vá amar. Vá ser feliz. Você sempre teve tudo dentro de si para conquistar o mundo. Nunca se esqueça disso. Com amor eterno, papai.
Mariana dobrou o bilhete com cuidado, guardando-o junto ao coração. Olhou para o céu, sentindo a presença do pai como uma brisa suave. Obrigada, pai, ela sussurrou. Por tudo. Beatriz tocou seu braço. Vou te levar em casa. Você precisa descansar. Na verdade, Mariana endireitou os ombros, um novo brilho nos olhos. Quero passar no escritório. Tenho um projeto novo que preciso começar. Beatriz sorriu. Claro que tem. No carro a caminho do escritório, Mariana pensou no futuro. Haveria desafios, ainda sabia disso. Rodrigo enfrentaria processos, investigações, possivelmente consequências sérias. Mas isso não era mais problema dela. Ela havia fechado esse capítulo. Quando chegou ao escritório, Laura a recebeu com um abraço apertado. Soube de tudo. A menina tinha lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, Laura, por estar aqui. Por acreditar. Mariana entrou em sua sala envidraçada, aquele espaço onde passara tantas horas desenhando sonhos para outras pessoas. Era hora de desenhar os próprios sonhos. Ela abriu o laptop e começou a esboçar. Não um prédio, não um complexo residencial, mas um centro cultural, um espaço dedicado à arquitetura e às artes, que levaria o nome de Henrique Cavalcanti. Seria seu presente para o pai, seu legado para a cidade que ambos amavam. As horas passaram sem que ela percebesse. Quando finalmente olhou pela janela, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e rosa. A cidade começava a acender suas luzes, milhões de histórias acontecendo simultaneamente. O celular tocou. Um número desconhecido. Mariana hesitou, depois atendeu. Mariana Cavalcanti? Sim? Meu nome é Rafael Andrade. Sou arquiteto especializado em projetos sustentáveis. Ouvi falar do seu trabalho no empreendimento Jardins e gostaria de propor uma colaboração. Mariana sorriu. A vida continuava, trazendo novas conexões, novas possibilidades. Ficarei feliz em conversar, Sr. Andrade. Pode passar seus contatos para minha assistente e agendaremos uma reunião. Perfeito. Ansioso para conhecê-la pessoalmente. Quando desligou, Mariana percebeu que estava sorrindo. Um sorriso genuíno, não forçado, não educado. Real. Pegou o celular novamente e digitou uma mensagem para um grupo de amigas que havia negligenciado durante os anos difíceis do casamento. Meninas, estou de volta. Que tal um jantar esta semana? Tenho muito para contar. As respostas vieram imediatamente, cheias de exclamações e emojis. Mariana riu, sentindo o calor da amizade que nunca a abandonara, mesmo quando ela se afastou. Naquela noite, ao voltar para o hotel, Mariana não sentiu solidão. Sentiu paz. O quarto, que semanas atrás parecia um refúgio temporário, agora era apenas uma parada em uma jornada muito maior. Ela abriu o armário e viu as roupas que trouxera do apartamento. Amanhã começaria a procurar um novo lar. Não um apartamento compartilhado com memórias ruins, mas um espaço totalmente seu, que refletisse quem ela era agora. Antes de dormir, Mariana escreveu em seu diário, um hábito que abandonara durante o casamento e agora retomava. Hoje encerrei um ciclo. Não foi fácil, mas foi necessário. Aprendi que às vezes a pessoa que juramos amar é apenas uma ilusão que construímos. E aprendi que não precisamos de ninguém para nos completar. Já somos completos, só precisamos acreditar nisso. Papai sempre soube. Ele via em mim o que eu mesma demorei para ver. E seu último ato de amor foi garantir que eu nunca mais duvidasse do meu próprio valor. Amanhã é um novo dia. Uma página em branco. E pela primeira vez em anos, estou ansiosa para desenhá-la. Mariana fechou o diário e apagou a luz. Do lado de fora, São Paulo continuava viva, pulsante, cheia de histórias. E a dela, finalmente, estava apenas começando. 3 meses depois, Mariana estava no terraço de seu novo apartamento, um loft espaçoso em Vila Madalena, com vista para o pôr do sol. Ironicamente, ficava a apenas 2 quadras do apartamento secreto que Rodrigo mantivera. Mas ela não escolhera o bairro por isso. Escolhera porque amava a boemia, a arte de rua, a vida que pulsava nas calçadas.
O Centro Cultural Henrique Cavalcante estava em fase de planejamento avançado. A prefeitura aprovara o projeto, investidores estavam entusiasmados e a previsão era de que as obras começassem no ano seguinte. Rafael Andrade, o arquiteto que ligara meses atrás, tornou-se parceiro no projeto e talvez, apenas talvez, estivesse se tornando algo mais. Eles tinham jantado algumas vezes, conversado sobre arquitetura, arte, vida. Ele a fazia rir, a desafiava intelectualmente, a respeitava profundamente. Ainda era cedo para saber onde aquilo levaria. Mas pela primeira vez, Mariana estava aberta à possibilidade. Não por precisar de alguém, mas porque queria compartilhar sua vida completa, com alguém que a valorizasse. Quanto a Rodrigo, Mariana soubera por terceiros que ele enfrentava múltiplos processos. A Ordem dos Advogados abriu investigação ética. A Receita Federal iniciou auditoria completa. Ele tivera que fechar o escritório, não apenas pela perda do espaço, mas pela fuga de clientes assustados com o escândalo. Júlia, segundo os mesmos informantes, desaparecera na primeira semana após a audiência. Aparentemente, fortunas imaginárias não sustentam relacionamentos baseados em mentiras. Mariana não sentia satisfação com a queda dele. Não sentia nada. Rodrigo era um capítulo encerrado, uma lição aprendida, um fantasma do passado. Laura bateu na porta do apartamento, trazendo pranchas com os novos desenhos do Centro Cultural. Mariana, você precisa ver isso. O Rafael enviou as perspectivas finais. Está incrível. Elas se debruçaram sobre os desenhos, discutindo detalhes, fazendo ajustes. Era isso que Mariana amava: criar, construir, transformar espaços vazios em lugares significativos. Seu telefone tocou. Um número que ela reconheceu. Dona Célia. Dona Mariana, estava organizando as coisas do seu pai e encontrei uma caixa endereçada a você. Diz para abrir quando estivesse feliz. Quando estiver feliz. Mariana sorriu. Vou buscar amanhã, Dona Célia. Naquela noite, deitada em sua cama nova, em seu apartamento novo, em sua vida nova, Mariana pensou em tudo o que acontecera. A dor, a traição, a descoberta, a luta, a vitória. E, finalmente, a liberdade. Ela pegou a foto do pai que mantinha na mesinha de cabeceira. Henrique sorria naquela imagem, tirada anos atrás, quando a mãe ainda estava viva e tudo parecia simples. Consegui, pai, ela sussurrou para a foto. Estou bem, estou livre, estou feliz. E naquele momento, Mariana poderia jurar que sentiu uma presença suave, como uma mão calorosa em seu ombro, como uma voz dizendo que sempre esteve orgulhoso dela. Ela adormeceu em paz, sonhando com projetos futuros, com possibilidades infinitas, com uma vida que finalmente era totalmente sua. Porque no final, Mariana aprendera a lição mais importante de todas. Você não precisa de ninguém para ser completa. Você só precisa de coragem para reconhecer seu próprio valor, força para defender sua própria verdade e sabedoria para saber quando deixar ir o que não te merece. E ela tinha tudo isso, sempre teve. Só precisou de uma jornada dolorosa para descobrir. Mas agora, livre das correntes do passado, apoiada pelo amor eterno de um pai que a protegeu até mesmo na ausência, Mariana Cavalcante estava pronta para construir não apenas edifícios e espaços, mas uma vida verdadeiramente extraordinária. Uma vida onde ela não era metade de um casal falho, mas uma mulher completa, brilhante e imbatível. E essa, finalmente, era a maior vitória de todas.